Começando mais um episódio do Tá na Liga Cast, o podcast oficial dos caminhoneiros. E hoje, com um grande prazer, que eu recebo aqui no nosso estúdio o seu Célio Batista, mais conhecido como Compadre. Seja bem-vindo, seu Célio. Boa noite, Juninho. Seja bem-vindo. Estamos aqui, prazerão estar com você, no seu projeto. O prazer é todo meu, seu Célio. Eu não tenho muita prática assim de gravar, mas estou muito feliz de estar com você. A felicidade, seu Célio, é toda minha, pode ter certeza disso. Sobre a gravação, pode ficar tranquilo, pode ficar relaxado, que aqui é um bate-papo mesmo, descontraído, né? O ideal nosso aqui, contar pro senhor, o pessoal de casa aí já sabe, pessoal, todo mundo aí já que tem acompanhado nós já sabe, o intuito nosso é dar voz aos caminhoneiros. Principalmente gente como o senhor, que tem experiência, não só de vida, como também de estrada, para poder vir cá contar um pouco da história deles, né? Inclusive, eu tenho certeza que muita gente de casa vai querer saber aí como que é a história do senhor. O senhor pode ficar à vontade, se sentir em casa, para o senhor poder contar tudo que o senhor quiser contar aqui para nós, viu? Obrigadão. Então começa aí, conta para nós aí. Juninho, eu venho da roça, né? E aí passei pelo trator, primeiro pela enxada, né? Como sempre, né? Quando eu tinha uns 17 anos, por aí comecei a mexer com trator, com máquina assim. E lá na fazenda mesmo, nós era uma turma de tratoristas, assim, operador de máquinas lá. E um falava, eu vou tirar carteira. O outro, fui nessa levada também com a turma, né? Aí virou, hoje, todo mundo tá motorista velho já, né? Essa turma do senhor lá da época lá, tudo hoje em dia é motorista? Eu acho que é quase todos. A maioria. Não é bacana. Infelizmente, alguns já faleceram, né? E foi uma coisa bonita. É muitos colegas meus que tá na rota aí, graças a Deus. E eu vim rompendo. Aí, quando eu tinha uns... Aí, nessa fazenda lá, eu trabalhei lá 4 anos. Sim. Na época não tinha carteira assinada, não tinha direito de nada. Aí eu já conhecia a Aparecida de menina, né? Sim, sim. E graças a Deus, nós começamos a namorar. Eu tinha uns 18 anos. Ela também? Quantos anos? 18. Não, fala agora, que vocês já estão juntos. Eu faço 68. Ela já fez. Ela é um pouquinho diferencinha em mim. Sim. De mim, de idade. Nada, vocês já estão juntos 50 anos, hein? Nós começamos a namorar em 1975, dia 15 de agosto. Caramba. 15 de agosto de 75. Depois da missa, das 7. Ué, nós estamos em 2025 aí. Tá dando 50 anos, cara. Mas nós namoramos 5 anos, né? Casamos, graças a Deus. Depois da missa, porque antigamente era assim, né? Foi brincadeira. É mesmo? Um colega nosso lá, ele chegou e falou assim, Aparecida, e aí, você já casou? Ela falou, já. Assim, nós não tinha intimidade, senão ela foi passar a mão assim na minha cintura. Aí a Dali começou. Acabou. Nunca mais separou. Tá até hoje. E aí, trem bom, hein, senhor? Até hoje, graças Como a diz, Deus. É chão, hein? Mandar um beijão pra ela, né? Fica à vontade. Um abração, um beijão pra Aparecida, pro Robinho, meus netos e a Leila, a Regiane, mais o Ars, com as princesinhas também, vai meu abração. Beijão para minhas netas, para os netinhos. Bacana, bacana. Deus continua protegendo, abençoando a família da gente, né, Júnior? Amém, amém. Porque... Um abraço meu também para vocês, viu, gente? Robinho é convidado para poder vir cá, né? Ele falou para mim que ele é vergonhoso, que ele tem vergonha de vir, mas o convite, olha, não é tranquilo? É tranquilo. Que é tranquilo. E é bom contar, né? É bom, da vida da gente. Bom. O Robinho já tem uma trajetória bem bacana, né? Também, bacana. Né? O Robinho é um cara super bacana, eu gosto mais dele. De escritório, de caminhão, sim. Né? De muita coisa. E a Dona Aparecida aqui também, fica o meu abraço para ela aqui. A Aparecida é a mãezona de todo mundo. Ela é gente boa, viu? Nossa, precisa de ver. A gente passou, né? Isso é bacana. Pai e mãe dela. Ela cuidou e cuida de nós tudo. Exemplo, né, seu Célio? Exemplo de vida, né? Exemplo de vida, exemplo de mãe, exemplo de esposa. É muito firme. Isso é bacana. E um abração pro seu Jacques, né? Com a família sua. Bacana, obrigado, seu Célio. Amanda, não pode esquecer do Zé, não, hein? Zé Amanda Na verdade, você acredita que o Zé direto gravava junto comigo? Fabinho, ele ficava aqui junto comigo? Fabinho também, com a família
toda, né? Vocês todos. Bacana, obrigado, E seu Célio. eu admiro o Zé Armando, a humildade, a tranquilidade, a educação Aquele ali dele, é tranquilo o demais. profissionalismo dele, né? Sim. Nossa, hoje a Priscila falou para me levar para almoçar lá, mas dizer que tinha que trocar a torneira para a mãe dele, umas 15 anos trabalhando comigo, seu Célio. coisas. É de confiança, não é? Uai, você tá O doido. bicho é bom, o bicho é brabo. Ele é ótimo, graças a Deus. Então que Deus abençoe o Zé com a família dele Amém. também, né? Amém. Ele continua com saúde, sendo aquele homem firme que ele é, né? Sim. Com a humildade, a inteligência, a competência dele, né? Que Deus há de proteger ele sempre. Amém. A esposa, a mãe dele, todo mundo. Todo dele mundo. lá, né? Amém. Aí, Juninho, Amém. é por aí. Aí lá nessa fazenda eu tirei carteira. Ainda fiquei lá um pouquinho. Aí comecei nos caminhão. Lá na fazenda tinha um caminhão Dodge, tinha um Chevrolet. Aí nós já começamos para aqui para ali. O, Né? o Dodge é aqui as gasolina ainda? Não, era Não, é a diesel. A era diesel. acho que era D700, DI700, é muito antigo. Aham. Era o motor Perkin, caixa seca. Nossa. Não, mas a gente acostuma. Tinha que ser no tempo, certinho, né? E até mandar um abraço para os meus companheiros, desde aquela época até hoje, né? Porque a gente vai sempre tendo amigo de todo lado, Com certeza. motoristada, todos que me conhecem, todos os motoristas, todo mundo da rodagem, Bacana. oficina, borracheiro, todo mundo. Mandar um abraço para todos que a gente está ligado junto, Com certeza. né? As empresas que a gente prestou serviço e graças a Deus tem muita amizade, meu filho. Isso é bom, né, seu Célio? Nossa, todo lugar que eu chego, se pedir, eu e o Robinho. As amizades que a gente tem, tanto que a gente acredita que o povo gosta muito de nós, a gente procura sempre ser Ô, seu amigo, Célio, né? eu acho que não tem como não gostar, não, e eu posso falar por mim. Eu não conheci o senhor antes, eu fiquei conhecendo o senhor mesmo agora que eu fui fazer o serviço no caminhão do senhor. Eu falo pro senhor, aqui o senhor encontrou um amigo. Pode ter certeza disso. E aí, através daí, a primeira fichação minha de carteira assinada foi na Transrita. Então, o Zé Rita foi um homem que ele dava oportunidade para todo mundo, tanto de oficina, de borracharia, de escritório, ensinava a gente. Comecei ali, eu dirigia caminhão, mas eu nunca tinha viajado, tudo. Então, na época ele não punha motorista com a gente ia com os outros. Sim. Ah, vamos para tal lugar, vamos. Vai sim, você vai com os meninos aí. Era desse jeito, ele tinha confiança, ele tem até hoje confiança em mim. Daí toda a vida confiou em mim e eu gosto muito dele. Isso é bacana, hein? É. E depois o Leléu também, que foi sócio lá. O Leléu, nossa, eu não posso falar nada do Leléu. O cara bacana. Bacana. Bom patrão, né? Toda a vida eu trabalhei pro Leléu separado só um ano. Uhum. Mas foi combinado assim, a gente queria que eu voltasse para cá, e comprou os caminhões, nós foi. Mas o Leléu foi, até hoje, é ótimo, a amizade, se eu precisar de alguma coisa, ele, né, tá pronto para servir a gente. E isso é tão bom, né, seu Célio? Porque só sai e deixa as portas abertas, né? E a motoristada que sempre trabalhou pro Leléu, o meu bração para eles, a moçada, a gente tá sempre junto, né? Uhum. Então, se for falar nome, você tem que ficar uma semana aqui e não dá conta. Então, manda um abraço para todo mundo. É isso aí. Né? Então, é isso aí. Aí, depois, casei, né? Veio chegando os meninos. E, graças a Deus, a Regina e o Robinho é muito bom. Casaram muito bem. Porque a Leila, minha nora, e o Alisson, eu vou te falar. Excelente. Nossa. Então, a minha família é muito boa, assim, todo mundo direito, lutador, né? Trabalhador. Então, é a base da gente, Com né? certeza. E a esposa, né? Porque, se tadinho, apesar de não ter saúde, ela é um esteio. Mas é assim mesmo. Mas deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. Qual foi o primeiro caminhão que o senhor já dirigiu? Uai, O senhor tem lembrança, esse aqui foi o primeiro caminhão que eu peguei. é porque lá na fazenda, assim, cada hora estava num. Tinha Chevrolet e esse Dodge foi os primeiros. Os primeiros? E depois o cara que era encarregado tinha um caminhão Mercedes,
ficava com o irmão dele em São Paulo, ele trouxe esse caminhão e eu dei umas carradinhas nele por aí. E veio por aí. Aí o caminhãozinho toco, aí com a sambinha, 1111, 1113. Sim. Esse caminhão da fazenda foi para o prazo. Depois Uhum. eu saí e vim para a Transita, né? Uhum. A Transita eu comecei com 1113, mas era novo, caminhão novo. Tudo novo. 2 anos de uso. Depois eu lembro que em 86 eu peguei um caminhão zero. Mas só que o caminhão que eu estava antes, é caminhão que eu peguei com 80 mil quilômetros rodados. Caminhão Um novo. ano, não tinha nem um ano. Caminhão Então, novo. Para mim era tudo novo. Uhum. Era um 1313 amarelinho, 1113 amarelinho. Não, antes foi um azulzinho, 1975. Não, ele era 1975. Mas ele era um espetáculo de caminhão. Liso, né? Não, um ateté de 1113, cabelinho baixinho, mas nunca vi uma É coisa... o famoso cabecinho de gato. Aí depois que eu vim passando por uns amarelinhos que ele tinha, depois ele comprou... Aí na época ele tinha carreta. Transita tinha 1924. O João Gomes, pai do Lelinho, trabalhava no Carlão de Formiga. Conheço mais o João. É outro também, viu? O convite está feito para vir cá. O Neném fez tudo. Então foi tudo dessa época. Sim. Mas eu era truqueirinho mesmo, muriçoca. Aí depois ele acabou com as carretas, né? Ficou sem carreta. A firma ficou sem carreta. Mas sempre o Zé Rita pagava a gente consideravelmente. Ele pagava bem. Sim. Nunca atrasou um pagamento. Nós nunca saía sem dinheiro. E aonde tivesse, nós tínhamos todo o apoio, nos postos. E antigamente o motorista ele tinha que carregar dinheiro, né, Socélio? Ele tinha que carregar o dinheiro, porque ele tinha que resolver os treinos na estrada e não tinha hoje em dia igual cartão, Pix, essas coisas, né? O negócio tinha que ser ali, ó, na bucha, né? Só que uma firma igual era, o Zé Rito, Lelé, essas firmas aqui de Arcos, aqui, todas, né? Sim. Naquela época, as antigas, tinha. Todo lugar que chegava estava em casa, tinha os postos, tinha espaço para você estacionar, ninguém cobrava banho, né? Hoje, em muitos lugares, tem que pagar até para dormir, pagar banho. A maioria, né, Socélio? A maioria. E outra coisa, Juninho, naquela época, tinha alguma estrada ruim, mas tinha muita estrada boa e os caminhões eram menor e menos na pista, né? Sim. E tinha muita estrada boa. De vez em quando não acabava também. Mas sim, como diz, usava, né? É normal. E aí naquela época, como diz, aí veio sempre mudando, né? Sim. Hoje as estradas estão muito ruins. Tá tudo defasado nessa série. Caminhão muito grande. E muito pesado. Peso, e a infraestrutura tá a mesma. A mesma coisa de antigamente. Deve ter 100 anos que foi feita. E foi tão bem feito que elas estão aguentando esses caminhões aí até com 80 toneladas bruto até hoje. Mas 74. E isso é porque são construções antigas, né? Porque se for construção nova, feita do jeito antigo, não dá conta, não. Não dá conta. Aquele viaduto de Bambuí, diz o Delei que uma vez um engenheiro foi ver para passar uma máquina pesada. Ele falou que aquele viaduto da curva da serra. Sei qual que é. É uma estrutura das mais fortes, mais bem feita, que foi feita. Agora, quantos anos tem aquilo? E eu vou falar para você uma coisa. Ela já está começando a ruir, viu? Eu falo para o senhor porque o pessoal está comentando sobre isso aí, ó. Lá no viaduto. Lá no viaduto. Ela está começando a ruir, porque não tem manutenção, sério. Eles não fazem manutenção. Mas nessa época dele, o engenheiro falou que ele foi lá de baixo ver, né? Ele foi lá olhar. A estrutura é uma coisa incrível. É bacana, né? Antigamente tinha coisa muito bem feita nessa série. Muito bem feita. Agora, deixa eu falar para o senhor uma coisa. Qual que eram as dificuldades para o senhor da época? Ou para hoje em dia? Eu fui assim... Na roça era tudo difícil mesmo, né? Para a gente aprender a dirigir. Não, mas eu falo assim, o senhor como caminhoneiro mesmo, né? Na estrada. Não, quando eu comecei no Transita, parece que era tranquilo, porque nós tínhamos mais ou menos rota certa, né? Não tinha... mais do interior de Goiás, interior de São Paulo, Minas, sul de Minas, aqui, nessa região. Sim. Mas aí até que eu não achava muito difícil, não, porque né, a gente já andava com as cargas programadas. Não tudo tinha programado, né? Carga, não tinha nada. Antigamente para hoje,
Eu não sei, eu falo porque eu já vi muito caminhoneiro falando, gente experiente também de estrada falando, e eu acompanhei um pouquinho com meu pai. Meu Uhum. pai era caminhoneiro, né? A questão do tratamento com o caminhoneiro na estrada era outro, né? Uai, Ou se eu acho que é a mesma coisa ainda? não, eu acho que naquela época parece que era mais tranquilo, né? Era Sim. mais, Ah, era eu mais acho. valorizado, né? É, mas tem certas dificuldades que ela é permanente, né? Muda não, né? Ah, tem coisa É que não continua, muda, né? não. Aí é complicado. E eu Uma falo, coisa que acontece muito hoje, ah, eu não sei se naquela época a gente não preocupa, a gente passa muito medo. O motorista falar que não passa medo, ele é muito valente, a gente passa. passa. Ah, sei. Aqui onde é que eu ando aqui, eu sou meio desacismado, mas eu tenho medo, é dentro de cidade. Com o quê? Ah, dependendo do horário, quando nós chega em cidade em altas horas, o sinal fecha, ah, meu filho, você fica. Então, muitas vezes, eu fico programando o sinal cá de longe. Como é que é? Sei. Eu marco ali uns minutos que ele tá fechado, que eu tô vendo ele. E aí, do jeito que eu, a hora que ele abre, eu tô passando. O senhor não chega a parar o caminhão total, né? Não, eu não paro, não. Eu vou de longe, porque o sinal, a avenidona você vê de longe. É. Mas se ele estiver aberto, Se eu dar uma aceleradinha a não, se mais. estiver longe, eu vou devagar. Só ele Ah, fechar. Eu vou numa toadinha, porque muitas vezes você vê longe. sim. Aí quando você baseia um tanto assim, você fala, não, ele vai abrir até eu chegar lá, ali na esquina. Aí você já vai. Aí quando ele abre, você já está aí 200 metros, 100 metros, aí você já Você passa. já toca o Então, barco. quando eu consigo, eu faço isso. É igual aqui na, E na, na outra coisa, rodovia aqui. Quando é, você tá lá embaixo, você já viu aqui é, de cima, você vem maneirando mais aqui devagarzinho. não tem Aqui não problema, tem não, mas aqui é tranquilo. tem lugar aí que a gente tem medo. Isso, né? E dormir, né? Assalto, né, que o senhor fala? É, dormir conforme o lugar, você não dorme despreocupado. Hoje está muito perigoso. O cara rouba módulo de caminhão, rouba bateria, geladeira, ferramenta que tiver na gaveta. Eu, graças a Deus, até sou protegido, não tem acontecido não, mas eu Graças a vejo Deus. essa a coisa da caixa de marcha do FH e o módulo rouba O demais. pessoal rouba muito, né? Rouba Eu sou muito. sério, a gente tá falando sobre roubo. Roubaram a lona do caminhão do meu irmão. Pois é, ué. Caminhão parado ali na porta da oficina dele, debaixo de um olho vivo lá. Nem isso Não, inibe, não. E todo mundo sabe que tem um olho vivo ali. E nem isso inibe os ladrão, não. Ele chega lá e o passa a problema mão e é leva esse. embora. Então, essa parte aí, eu acho que piorou muito. É Piorou aí. demais. Antigamente Toda a eu. vida teve, mas É, toda hoje vida está teve. muito relaxado. Eu já vi muita gente contando até pra mim aqui nessa mesa aqui. Meu pai é um que antigamente chegava a parar o caminhão na beira da pista, deitar e dormir tranquilo, que não tinha preocupação nenhuma. Tinha seus roubos, mas não era tanto, não era a esse É, nível, né? Hoje em dormir dia com os vidros não. abertos. Não, o cara podia parar na beira da rodovia e dormir um sono. Hoje já não está podendo, Não não. tem como não. Não tá podendo, não. Não tem como. Mas eu acho que a grande dificuldade, eu não sei, né? Eu não tô na estrada, eu não sei. Mas eu acho que uma das maiores dificuldades que tem hoje em dia é essa, né? E É o outra perigo que coisa, tem na estrada, né? eles inventaram, é uma coisa, criou essa lei de horário. Tantas horas para dormir, tantas horas aí. Aí você chega num posto que hoje o rodotrem, os que respeitam a lei, tem que parar antes de escurecer, né? Eles falam de 6 a 6 não, é do nascer ao pôr do sol. Uhum. Aí você chega num posto depois das 8, muitas vezes você não consegue entrar na área do posto, nem pagando. Aí os rodotrem já estacionou tudo, que é lei. Aí a gente muitas vezes dorme na beira de pista e antes de entrar no posto, dorme nos lugares tudo desnorteado. Tem caminhão dormindo em cima dos canteiros nessa cidade mais pequena aí, que não, qualquer lugar cria um pátio ali, no escuro ali, dorme ali. Isso não presta não. Para ter Não, lei tem que ter apoio, não tem apoio. Você não exatamente. tem um ponto de apoio. Outro dia eu vi um vídeo, é lá no Paraná, eu esqueci o lugar que é lá. Lá tem um ponto de apoio nessa rodovia. Sim. Aí já tinha bastante caminhão lá, mas tinha vaca, Uhum. com vigilante lá e tudo.
caminhão tanque de combustível chegou, eles não deixaram eles ficar lá dentro. Rodou trem, 9 eixos. Colocou o cara pra fora. Teve que sair para fora. Eles tinham que ter um lugar especial para eles. Com a carga de combustível, né? Não. Se é obrigatório o cara parar, né? Se o cara é obrigado a parar, então 9 eixos arruma. não pode mesmo andar fora de ordem. Tem muitos que andam, mas não pode, né? Porque, sabe, a pressão hoje, a comissão tá muito ruim para a gente ganhar dinheiro. Não estou falando mal dos colegas que andam. Sim. Mas muitas vezes, chega fim do mês, eu já vi, não é todos, tem cara que dizem que ganha bem. Eu já vi conversa, né, que motoristas de 9 eixos às vezes não ganham salário compensatório, que deveria ser. Pelo Aí tanto o que cara vai trabalha. fica passando de hora, fica muitos dias viajando fora de casa, né? Pra tentar suprir, né? Pra Ué. tentar emendar ali, pra poder ver se consegue fazer um salário melhor, né? Ué. É complicado. Porque motorista de caminhão, eu não sei, mas no meu ponto de vista, se fosse para o cara começar às 8, parar às 5, ele não ganha de salário mínimo, não. Ganhando fácil Então, não, o né? motorista de caminhão ele tem que, pelo menos, das 5 até 10 da noite, ele tem que rodar. E hoje em dia, e não são todos que podem, né? Não Outra são todos coisa, que podem. E das 5 às 10 da noite já ultrapassou as 11 horas de trabalho. Já. Aí eu sou obrigado a Não, parar mas antes. aí, nessas 11 horas, agora eu acho que mudou de novo, com o polícia rodoviária explicando, você inclui 1 hora de almoço. Eu não sei se eles mudaram o horário, que era de 4 a 5 horas, a gente parava meia hora. E tem um negócio que, eu não sei como é que é bem a lei, cara, isso pode dormir mesmo, paradinho é 8 horas. E É já obrigatório. era antes de mudado para ser 11, mas não tem condição do cara ficar Não tem como, não. 11 horas parado. Não tem como não. Até porque ninguém dorme 11 horas de prazo. Não, Né? e não tem jeito de ficar 11 horas Só que parado. então, para poder. Então, às vezes pode até fazer um sentido. Eles estão contando 8 horas de sono, que é o mínimo que a pessoa, segundo estudos, precisa para poder descansar. Porque nesse caso aí o cara para ali às 9 da noite, ele já deixa para ir 9. tomar um banho, comer alguma coisa. Ele sai às 5 da manhã, já deu 8 horas. Já deu 8 horas. É. E aí às 11 horas conta com a hora de almoço dele, que é mais ou menos 1 hora de prazo o cara parado. E mais uma... Aí no fim das contas pode aumentar. Tem um tipo lá que o policial falou que pode, das 11, pode aumentar, eu acho que até 4 horas. Mas só que tem que ter esses intervalos no meio, do jeito que às 8 fica fechado. Entendi. Entendeu? Ele precisa ter ali dentro do tacógrafo dele ali 8 horas ininterruptas ali com ele parado. Só que tinha que ter ponto de apoio, né, gente? Não tem. Onde o cara parar para dormir, para tomar um banho. Tem posto que o cara para tomar banho. Os vigilantes expulsam o cara do posto. Pediu o cara ali na Fernão Dias, lá em Oliveira. Eu vi só o vídeo. O caminhão do irmão de quebrado, ele parou num local lá. A polícia pegou o rapaz lá e... Puxando ele pelo braço, né? Pelo braço. Eu vi esse vídeo também. Usou aquela arma. Absurdo, né? Eu vi, ué. E o cara é bruto, que eles deram choque nele, ele não arregou, não. Teve uma vez também, à frente de Belo Horizonte, eu não lembro qual posto que é, porque lá de... Vamos levar de ali. Os caras chegou a brigar com o motorista não ficar na área do posto. Mas isso aí acontece quase que todo dia, né? A briga mesmo, eu acho que machucou o motorista. Aí. Para ele não ficar na área do posto. Então, eu acho que isso aí é complicado. E sendo que antigamente o motorista, quando ele chegava, que passava assim, o povo do posto faltava, vem cá, né? Chamar pra dentro, pro cara encostar, né? Era respeitado. Era respeitado. Hoje em dia não é todos, não. Tem posto bom. Tem posto que apoia a gente. Não pode generalizar, não. Sim. Tem posto que você tem todo o apoio, né? Mas é um posto que você pode observar. Já é um pátio grande, o posto está preparado. Isso. Mas a quantidade de posto que tem assim, agora, é pouco. Eu sou realista com as coisas. Essa questão de cobrar café, cobrar banho, talvez até cobrar pátio, foi depois que toda empresa tem seu tanque de óleo. Sim. Ninguém abastece. Sim. Entendeu? Ninguém abastece. É porque então, eu pago para tomar banho feliz da vida.
Água, hein? Tranquilo. Se eu puder tomar um banho, fazer minha janta no cantinho ali, já tá. E aí, muitas vezes, a gente abastece um pouco para. Sabe o que é? Ajudar, dar uma força. Já aconteceu. Lá no Posto Centenário, eles estavam cobrando para dormir. Mas eu passo lá, põe lá um pouco de óleo, lá uns 800 mil reais de óleo. O óleo não vai perder lá no tanque. Tomo meu banho, durmo despreocupado. Sem ter um Tranquilo. vigilante andando de moto ali. Não impede ladrão roubar, não. Mas já, né, Já ajuda, né? já dá uma Já força, ajuda. né? Agora, o que o senhor falou é real, porque o posto ele vive da venda do óleo. De lá, Aí, querendo ou não, tudo isso. O café é custo, o banho dá gasto, tudo tem gasto, né? E o que que acontece? A gente sabe que o lucro, até mesmo de um dono de um posto hoje em dia, não é tão bem igual era antigamente, não. muito Porque muito funcionário, funcionário, muito meio-dia. imposto. É, Tá tudo muito mas alto, né? uma Aí o cara vez, ele tem que arrochar, tem hora. tem muitos anos isso aí. O posto Berdizio, ele é do pessoal do Arlindo Melo, que lá em Uberaba, você deve conhecer. Lá não cobrava banho, não. Juninho, lá tinha tanto caminhão, eu não sei se se tirou. Caminhão velho abandonado, nascia até a árvore, assim, Nos na caminhões. área do posto. Eles não cobravam para dormir, eu não sei, hoje eu acho que não cobra também. Não. Aí banho passou a cobrar, por causa disso. Aí, você chegava lá, você não tinha lugar de dormir, tanto caminhão velho que estava abandonado, estacionado na área do posto, assim, aí o espaço já estava cheio, você não conseguia estacionar, Você tinha que dormir seguir pra atrás frente. daqueles caminhão, que já não rodava mais, os caras abandonaram aqui por lá. Aí uma vez o menino, eu nem sei se ele ainda trabalha, que eu parei assim, de frequentar lá, Uhum. mas ele chama Sirinha. Aí eu abastecia lá, nós tudo abastecia, tomava banho, jantava, comia lá, tinha uma pizza, um rodízio de pizza lá bom, pai. É. Aí o Criolo e o Cláudio, o Gavião, chegou lá. O Gavião não quis tomar banho, não, foi ele estava cobrando banho. Primeiro dia. Mas nós tomamos banho, tranquilo. Mas lá aconteceu 2 episódios. Eu cheguei lá, demorei a tomar meu banho, chato, e tinha um cara lá dentro do banheiro. O banheiro virou uma fumaça, assim. Banheiro quente, de 2 torneiras, parece. E virou aquela fumaça, sabe o que estava acontecendo? A Hum. porta do banheiro tinha um monte de roupa. O cara lavando roupa na água quente. Nossa. Tomei banho, saí, ficou aquele cara lá. Não vi o humilhante, não. Isso é falta de respeito. É. E outra coisa, o dia do Cirino, o dia que começou a cobrar. Aí o Cirino falou assim, ó, eles mandou fazer uma estatística aqui. Nós foi até 200 banhos. Quando deu 200 banhos, abasteceu 12 abastecimentos. O posto não aguenta. Água e energia 200 banhos, para 12 12 abastecimentos. abastecimentos. Se tivesse ficado pelo menos 200 banhos porque... sem abastecimento, ainda ia, Uai, né? hoje acabou que tivesse Era um pelo caminhão, outro. já tem em casa um lote ali para abastecer o caminhão. Né? Não sou contra a economia, não. Só que o motorista que tomar banho, o motorista tem que pagar tomar banho lá no posto. Ele tem que se virar na Antigamente, estrada. muitos lugares cobram. Não pagava café, não pagava para tomar banho. E deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. As empresas, elas pagam isso pro motorista? Né? Pelo menos para mim, nunca pagou. Não? Tomar banho esse trem, não. Paga comissão, né, de viagem. E não tem uma diária que cobre tudo isso, será? Muitas empresas que eu trabalhei, quem dava diária é nós, e diária, era a Vivar. A diária da Vivar ela é diferente. Ela não era por dia. A diária da Vivar era assim, quando eu saí era R$ 760 por mês para todo motorista. Era uma ajuda de custo. É. E pagava um tanto no dia. Era no dia 5 e no dia 20. Era assim, 2 vezes. Pagava de 2 vezes a diária para a gente. E dentro daquele tempo ali, se caso acontecesse alguma coisa, só ficou sem dinheiro, só tá sem Tava sem dinheiro. dinheiro também, né? Aí não tinha dinheiro, não. Não tinha Mas como... você podia comer, né? Às vezes nós caminhão estragava, lá eles eram meio fracos para arrumar caminhão.
Você ficava lá 15 dias comendo no refeitório, sua diária era a mesma coisa. Deles. A diária da gente era um tipo de complemento de pagamento. Você comia lá, o mês inteiro, não descontava nada, não. Entendi. Mas lá dentro, né? Lá dentro do refeitório. Se eu estivesse lá na não estrada, você tinha que se virar. gente. Entendi. Mas lá, a Viva é uma empresa que pagava a gente todas as coisas direito. Uhum. Era comissão, na verdade. Não tinha esse negócio de adicional noturno, esse tem não. Mas o salário que eles pagavam, tinha o salário de sindicato e a comissão por quilometragem. Não, a comissão era pela tonelada, né, pelo faturamento do caminhão e pela média. Sim. Então, cada pontinho que você conseguia de média tinha uma ajuda. Uma melhoria ali. Então, todo jeito ajudava. Se você produzisse bem ou produzisse pouco, né, mas era balanceado. Era balanceado. Só que nunca deixava de ganhar, mesmo que ficasse parado. O salário do sindicato e a diária, esse era garantido. Era garantido. Eu fiz essa pergunta para o senhor pelo seguinte, porque se o empresário olhar, dependendo do que for, né? É lógico que não vai fazer muito sentido, não, porque o gasto de combustível é muito alto, né? Mas dependendo da rota da pessoa, dependendo da quantidade de caminhão que ela tem, se ela for abastecer, mas se ela tiver que ficar pagando banho de motorista todo dia e várias coisas para o motorista, às vezes o que ele economizou aqui, ele está gastando do mesmo jeito lá, né? Apesar que a gente sabe que o que eu estou falando aqui não faz muito sentido pelo volume, né? No volume, com certeza, ele consegue economizar muito aí em cima disso daí. Mas o senhor, nessa trajetória do senhor toda aí de motorista, o senhor já sofreu algum acidente? O primeiro acidente que aconteceu comigo foi na fazenda. Foi? Mas eu era o encarregado de estar dirigindo. Mas fazer um curso de operador de máquina, quando veio essas colhedeiras, por aqui não tinha. Né? Uhum. Lá em Patos de Minas, que fazia a venda delas. Aí na vinda, rapaz, o nosso amigo ali, chega na polícia rodoviária ali, pra cá do Xodó, do Minas Gerais, pra cá do Minas Gerais, ele tem uma curva fechada, né? Sim. O colega cismou de ultrapassar o caminhão de carvão na curva. Quando ele voltou para a curva, o carro caiu. Nossa. Era uma caminhonetinha Fiatzinho, 147. Ele rolou e caiu em pé lá embaixo. Não machucou nada, não. Não machucou? Não. Vocês desceram de bicicleta com ela? Tem a divisa da gabininha dela ali. Sim. Aí ele não afunda naquela... Ela é petitinha, né? Aí foi esse. Aí depois de caminhão... Eu lembro, foi um dia em Vinha, eu pus um pezinho a mais, que estava no FH, foi na época do Leléu, aí eles me deram um FH 0 em 2009. Rapaz, eu carreguei esse caminhão lá perto de Nova Ponte, e ele era 710, o 710 é um pouquinho mais curto. Sim. O bitrem, né? Uhum. E 1,80 m de altura. Aí o trem não... O cara encheu a máquina no final... E não estava cabendo. Ele ia lá e vinha cá, assim, ia lá, vinha cá. E fez aquele cupim assim nas carretas. Aí deu uns 50 e poucos mil quilos de milho. E chegando no Araxá, eu desviava da balança. Quando chegar no Araxá, no Miguelinho ali, eu saía naquela estrada que vai para... Sai de Araxá, que sai lá em Patos de Minas, né? E aí eu vinha pro Biali. Não. Mentira. Eu andava um pouco naquele asfalto, pegava uma estrada de terra da usina e saía cá no alto, para cada balanço. Sim. Muita gente ia lá na outra, mas eu não ia, aí nós passávamos ali. No que eu faço o trevo do Miguelinho assim, ó, aqui lá você tem que parar, porque é o cruzamento da 262, né? Uhum. Aí não envia nada, que eu viro para cá, e assim que eu fiz aqui, o caminhão suspendeu o eixinho da última carreta, e eu tava devagar demais, porque não tinha como correr, porque se fazer um trevo assim e pegar a rodovia, né? Aqui, você chega aqui. Aí você faz o trevo. Você faz o trevo aqui. Para aqui. Aí você pega, volta na pista que você tá e vira pra cá. Aí ele fez assim, menino. Ele puxou. E a carga mesmo puxou ele. Eu parei ele, mas se fosse correndo, eu tivesse a área, eu corpiava, ia pra cá, ele voltava. Sim. Mas aí eu não tinha onde ir.
Você tava muito devagar. E ele foi, aí eu parei, ele foi estralando, foi, aí Nossa. suspendeu o eixo do meio. E eu falei, eu não vou pular não, porque às vezes ele adianta mais que eu e toma em cima de mim. Aí eu agarrei no volante, com as costas do banco, menino do céu, que pancada que esse caminhão deu no chão, assim, de lado. E deitou do lado do Do senhor? meu lado. Aí meu Nossa. colchãozinho virou, garrafa d'água, caiu pra cá. E ele tombou em cima da pista da contramão. Aí veio chegando um carro assim, lá era Trevas, veio chegando devagar. Aí a dona, não, moço, sai daí. Eu falei, não preocupe. Já tava. Lá deve dar mais de uns 10 ou 15 metros, assim, até no barranco, a braquiária estava alta. Aquilo deitou. O De milho foi milho. parar lá no barranco. Foi até bonito. Era muita coisa. E era muito milho, né? Aí eu custei por essa porta, saí pra cima, lá de cima mesmo, eu já liguei pro Léo. Liguei, olha, Léo, tem uma cambota no caminhão. Liguei pro Zé Rita. Não, tô meu caminhão. Liguei pro Zé Rita primeiro, pra deu uma cambota nesse caminhão aqui no trevo do Miguelinho aqui, rapaz. Aí contei ele, aí ele falou assim, Xará, não preocupa não, segunda-feira você roda. Aí o Dimar foi trabalhar no Silo, sobrinho Zé Rita, eu peguei o caminhão de Dimar na segunda-feira, isso era sexta-feira. E foi trabalhar, e ele levou o caminhão pro Denilson, que é Denilson lá perto de casa, sabe? Sei. Levou o caminhão pra lá, pro Denilson Romar. Levou pra... Eu sei quem que é. Isso foi... o caminhão era 2009, eu não lembro o ano que foi, ele tava bem novinho ainda. Sim. Ajeitou o caminhão. Esse foi um acidente. Depois disso, na Transito não teve mais nada, não, graças a Deus. Graças Esse a Deus. também não abalou nada, não. Não sei se era um cabo, porque lá eu já estava na estadual, né? Com a saída 262, a polícia do Araxá foi lá, da assistência lá. Aí o rapaz era sobrinho da ex-mulher do Zé Rita, da que morreu. Sim. E aí ele falou, não, o Zé Rita foi casado com minha tia, vivo e tal. Eu conheci Aí o Zé Rita. ele falou, você conhece meu pai? O Fios foi conheço, trabalhei com seu pai lá. O policial? O Zé do Botão, ué. Ah, que legal. Eu falei, o Fios, o que ele tá arrumando? Já virou o assunto. Ele falou, não, eu tenho um sítio, meu pai fica lá. Aí ele queria, aí eu tive que assinar um termo, que eu não quis ir no hospital. Não machuquei, ué. Não machucou nada, não? Nada. Graças a Deus. Nadinha. E tem gente que toma com o caminhão parado assim, que machuca muito, parado, né? Mas dava tempo de eu ter abrido a porta e pular. Eu falei, não vou. Deixa, ele vai só deitar. Aí saí. É mesmo assim, dá um susto, né? Mas aí foi esse. Aí depois, um dia desse, eu saí, sabe aquela estradinha que a gente sai lá de casa para ir para Iguatama, que pega aquele pedacinho de chão assim na pista? Embaixo lá, sei onde é. Meu filho, um dia eu saindo ali, eu fiquei contrariado com o rapaz. Eu saindo para vir para cá. E ali tava o mato, assim, eu já tava beiraninho o mato alto, assim. Aí eu saindo para vir para cá, eu parei no limite da pista. E quando você entorta o cavalinho, o bitrem tá aqui, você não vê o bitrem. Sim. Aí vinha uns carretos subindo, descendo, e vinha até um bitrem, um Iveco. Quando o Iveco saiu, quando o Iveco passou, eu puxo, o cara da Lagoa da Prata, ele tava de parede com o bitrem, o último eixo do bitrem pegou e rodou o carrinho dele assim com a moça dentro. Puxou. Não machucou ninguém, não. Eu vi só quando o carro rodou assim, eu parei o caminhão. Você tem que parar no meio da pista. Não, aí eu encostei beira lá, nós fez a ocorrência lá pelo celular mesmo. A polícia não vai lá fazer, o rapaz fez lá e eu peguei a cópia com ele. Nessa hora até que foi honesto, sabe? Uhum. Nem sei como é que faz esse trem, que aí a ocorrência foi na delegacia, apareceu na delegacia. Aí, da puta do cara arrumou uma cramora que eu ajudava ele a pagar o estrago, ele não ia acionar o seguro, que a franquia era muito cara. Aí essa que foi, deu cheque, 2 cheques de 500 conto, cara. Sorte que não foi predatado. De repente, o segurador ligando para mim, querendo me cobrar o estrago do carro, e era o Honda Piruinha desses mais caros. Sei. Dava quase 6 mil.
E a seguradora te cobrando. Me cobrando, o Zang, essa seguradora. E aí? Aí eu fui no advogado Márcio. Eu liguei pro Márcio, tá lá na fábrica. Ele falou, não, pô, pega a ocorrência e traz aqui. Fui na delegacia, o Marquinhos trabalhava lá ainda. Aí peguei a ocorrência, tudo direitinho. Aí o Márcio cobrou uma taxazinha lá e falei, ó, Márcio, se eu tiver que pagar isso aí, parcelar para me pagar os pouquinhos. Eu falei, não, a ocorrência está certinha, não vai pagar nada, não. Qualquer coisa que trouxer, você traz aqui para mim. Então, um dia a moça ligou para mim, eu estava lá na Fernandes. Ó, falei, não, ela falou, eu falei assim, você estava lá, menina, na hora lá? Como é que um cara empia debaixo do último eixo de um bitrem de banda, se o pai tivesse ao menos puxado para frente buzinado, eu não tinha puxado o caminhão, não, ué. Não é? Com certeza. Aí ele falou assim, não, porque eu queria ir pro Bambuí. Eu falei, mas como é que você vai pro Bambuí se eu tô aqui e o Bambuí tá pra cá? Como é que você ia passar na minha frente aqui? Só você enfiar debaixo das carretas. Das carretas. Aí o Zang, que essa moça, meu? Ela falou assim, não, mas então é melhor a senhora acionar advogado. Eu falei, mas é lógico, velho. Aí eu, ó, Advogado em cima. advogado você até hoje. Não deu mais nada, não? Não, já deve ter uns 6 anos. Isso, Não vai dar mais 6, nada, 7. não. Eu acho que é capaz de ter mais. Quando é assim, eles já viram pelo boletim que ele estava Eu sou errado. caipira, mas Aí sou eles não. Não é? Ué. Só é de lá, Aí né? então, os acidentes. Agora o lá do Ouro Preto. Lá de Ouro Eu Preto sou caipira, mas não sou. foi um trem mais extraordinário. Ouro Preto? Você Eu teve acidente lá vim também? de Ponte Nova, que eu fui buscar o bitrem. Aí o compadre Zeca foi comigo, eu troquei um gol. O rapaz, ele mora aqui no Bom Despacho. O rapaz, o carro ficou lá em Ponte Nova, o pai dele. Eles é de lá, sabe? Aí eu fui lá, nós engatou o bitrem, todo simpático, numa felicidade. Só. E o compadre Zeca vinha do lado direito. Mas ele, quando você vem de Ouro Preto, direto, para chegar na 040, no trevo ali é reta, né? Sim. Ali é plano e reto. Sim. Aí eu venho de Ponte Nova aqui, ó. O Pazé, parei. Aí o Pazé olhou lá, não viu o Jeep, aí. Quando eu cruzo a pista aqui, Juninho, eu faço aqui, ó. O Jeep pegou naquele catalisador lá, arrebentou. Foi o que empenou aqui a parte do catalisador. E pegou no pneu, assim, empenou a barra de direção. Mas não machucou ninguém. Meu filho do céu. Tinha 7 pessoas dentro desse Jeep. Não. Uma mulher com um nenenzinho de 3 anos. Gente. Essa mulher desceu brava, me tacou um tapa na cara. Só tá brincando. Fiquei humilhadinho igual um cachorro, até chorei. Que isso, sério? E o rapaz bravo, ainda bem que eu tava com os cobres. Eu tinha financiado um pouco na caixa, tinha meus acertos, tudo. Sim. Que inclusive deu para me pagar o caminhão, o bitrem e tudo. Com o carro inteirando. E o dinheiro que tinha, da Vivaros, coisa assim, da Transito. Mas nesse dia o senhor estava errado, então? Pelo jeito que o senhor entrou? Uai, e eu assumi que estava errado porque o Cupazeca não viu que esse carro ia vir. O carro deve ter freado. O Rovani foi lá ver, me vendeu, que ia puxar para Ponte Nova, quer dizer, de lá. Sim. Ele falou a distância que o Jeep freou, que se fosse uma perícia bem feita, o cara do Jeep perdia. Mas eu que estava cruzando a pista, né? Você acredita, eu paguei tudo. Nos cobre. Não paguei, eu fui pagando parcelado. Parcelado. Aí, a história é longa, mas eu te conto. Pode chegar aos O que clientes. aconteceu? Aí, meu filho, eu fiquei humilhadinho, sabe? Eu liguei pro Rovani, ele tava vindo de Ponte Nova. Falei, ó, Rovani, aconteceu isso, isso e isso. Fazer, coitado, muito bom, ficou muito sem graça, sabe? Aí eu falei, ó, deu um acidente comigo aqui no Trevo de Ouro Preto. Eu parei, não vi que vinha um Jeep, com o Pazeca do lado direito de caroneiro, falou que podia ir. O Pazeca é motoristão mesmo, ele viaja do lado aí. Uhum. Ele é muito atencioso. Ele levou a Aparecida muitas vezes em Divinópolis para mim, os tratamentos dela. Até hoje, se precisar, ele leva. Não, ele é padrinho da região, mas ele... Não, nunca vi um cara jóia daquele jeito. Aí, contei ao Rovani como é que tava, como é que não tava, o que tinha acontecido. Ele pegou o telefone, aí o pai do rapaz veio, mas a mãe dele muito educada. E o Rovani falou com ele, ó, Roberto, eu tô indo, eu tô chegando aí daqui a pouco. Tudo que tiver que fazer aí, que pagar,
tô chegando aí, você vai pôr tudo na minha conta. E aí você conversando, aconteceu, mas isso aí é um amigo, não arreda o pé, não. E a polícia chegou e falou assim, olha, já tá cansado de atender ocorrência aqui Ocorrência nesse ali. trevo, que esse trevo não tem sinalização, ele é muito mal feito, e quem vem da 040, quem vem de Ouro Preto, passa correndo demais. Fez que tinha que ter alguma coisa, porque o cara diminuiu, ué. Esse Jeep devia estar bem nos 120 por hora, cheio de gente. Cheio de gente. O trem foi tão que eu fiquei humilhado. Eu ganhei mais, sabe? Mais tarde, a hora que a polícia já fez ocorrência, tudo, eu assumi que eu ia pagar tudo. E o menino ficava comigo, o rapazinho. E agora, moço? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer, ué? Como seu Jeep eu pago, ué. Agora não tem jeito de dar um Jeep aqui agora. Eu tenho que pagar para você arrumar ele. Aí quanto vale esse Jeep? 22 mil. Falei, não, ele era um Jeepinho importado, mas é carro. Mais antigo. Nilson? Sim. Eu esqueci até a marca dele. Aí eu falei, não, isso aí você arruma esse carro e eu te pago tudo. Eu sou pobre, mas eu dou conta de comprar Jeep, de levar ele, com esse até fora. Aí o pai dele veio, aí quando a poeira baixou, esse rapaz veio com a esposinha dele, com a mãe dele, esse chegou humilhadinho, me pediu desculpa, que estava alterado, que estava nervoso demais. Aí eu falei assim, ô Felipe, você com a minha esposa com o nenenzinho, igual você estava ali no bebê conforto, eu ia ficar muito mais nervoso que você, ué. Parece como é que é? Você fala, Eu ia ficar muito mais nervoso. Mas, infelizmente, aconteceu. Eu não ia brigar com você, com a sua esposa, com seu pai, de jeito nenhum. Mas tem que ter uma solução. E aí a sogra do Felipe arrumou uma gritaiada, meu filho. Ó. E que aí vai o corpo bombeiro, leva esse povo. Aí Levou? Fiquei doido, velho. Passa mais uma hora de prazo, chega o irmão desse Felipe, que tinha ido junto. Chega o cara e falei, ô menino, e a dona lá, a sogra do Felipe, que machucou a perna. Ele falou, é isso. Que a velha arrumou uma barulhada, não machucou não, nem arranhou. Aí depois eu fiquei na amizade com o Roberto, com o Felipe, nós acertamos o trem. O rapaz que falou, isso é ele, não fui eu não, né? Uhum. Que eu não vi a dona. Uhum. E eu fui preocupado, lógico. Achei que tinha machucado isso tudo. Do Graças jeito, né? a Deus que não machucou ninguém. Graças a Deus. Mas eu achei interessante mesmo. Não, a sogra do Felipe não machucou nada, não. Foi Isso, só isso, susto. isso foi o irmão desse Felipe que falou. Aí depois o Felipe me tratava muito bem, o Roberto. Aí o Roberto comprou o Jeep e assumiu. Aí, inclusive, o primeiro dinheiro que eu passei para o Roberto foi um cheque, que eu nem lembro se foi o compadre que foi levar a Aparecida. Não, foi eu. Como é que é? Que fui com a Aparecida. Lá em Divinópolis, o Roberto tinha um caminhãozinho. Eu não lembro se era tipo Hyundai, assim, desses caminhonetes. HR. Era uma caminhonetinha. Ele veio nela, lá em Divinópolis. E ele me convidou para ir na casa dele. Não teve jeito de eu ir, não. Mas virou uma amizade. Ele falou, nossa, Célio, eu nunca vi um homem honesto com o senhor. Você acabou comprando o carro dele? Não, eu só paguei. Só pagou. Ele levou para Belo Horizonte. Aí foi arrumando. E eu fui passando dinheiro para ele parcelado, aos poucos. Primeira vez foi 4 mil, depois um bocadinho, só sei que deu 10.400. Entendi. Em junho de 2016 que eu comprei esse caminhão, foi nessa época. Mas paguei tudo, graças a Deus. Foi só esses 3 acidentes? Esses 3 que eu não tô lembrando. Ainda bem, né? E graças a Deus nenhum desses com vítima, né? Nada, não. Nenhum desses com vítima. Agora teve 2 esfoladinhos, mas esse não deu nem ocorrência. Coisinha simples. Um dia eu lá ia ali, porque nós puxávamos muito carga de Belo Horizonte, levava milho para uma fazenda ali perto, entra ali naquela baixadinha pelo Leopoldo, que entrava uma fazenda ali, não sei como é que chamava ali. Aí um dia eu lá ia ali, assim, na chegada de Belo Horizonte. Foi bem antes de chegar lá no Anel, de Rio de Janeiro ali. Mais para trás, cara. E tinha um acidente, e eu lá vou devagarinho. E não tem uma faixinha entre a chapa, aquele pé de aço e a pista? Assim, um pé de aço. Assim. Tem. Um cara do Chevette entrou ali, o Chevette com coube,
Quando o Nossa. caminhão balançou, aí ele riu só. Espremeu ela. Ele riu só. Aí, moço, rapaz, ele falou assim, mas eu peguei o ponto cego. Eu sei que não enxerga direito. Ele não é De que tamanho? Isso era truque ainda. Aí deu esfolado no carro, aí, agora você pegou no tanque ali, chegou e pegou até, parece que até na roda da frente. Credo aí. Aí eu tirei o caminhão devagarzinho, bem devagarinho assim, e ele foi embora. E Um carro uma vez foi um cara tonto, ali no Padre Eustáquio, quando você vai subindo, antes de chegar na Avenida Antônio Carlos, ali uns 500 metros, Sei onde é. aí nós não ia quase nela, nós ia na Cristiano Machado. Uhum. Porque ali também nós saímos lá na Pampulha, lá em cima, sai lá em Venda Nova. Né? Sai. Aí eu lá ia ali, tava eu com o Padre Elton, da Iguatama. Isso é antigão. Aí nós lá vai, todo simpático. E o Padre Elton veio um cara com o Chevrolet todo. Que horror que esse Chevrolet arrumou. Ele entrou direito, me bateu o Chevrolet no caminhão. Oh. E a corda arrebentou, não sei se eu estava carregado. Acho que não lembro se eu estava carregado. O que era? Que nós levávamos um clink daqui lá para Matozinhos, essa pessoa deve ter sido um trem desse. E eu parei, meu filho, esse cara parou. O padre achou, compadre, bateu um caminhão ali atrás, vai eu aí, ele bateu o cara numa tontura. Nossa. O cara me chamou para ir pro boteco beber. E falou, não, isso aqui não esquenta, não. Deu um estraguinho no paralama dianteiro do lado do motorista ali, sabe? Não, isso aqui é minha merda, encosta aqui, vai, vamos ali tomar uma. Vamos ali tomar. Aí eu falei, não, você tá doido, eu tenho que ir embora. Aí eu falei, não, vai embora, antes que a polícia chega. Vai embora. No chão. Deixa pra trás. O cara tonto de tudo, ele que deu que ele vinha atrás vazio. Nós subimos, que ali sobe, né? Ali na Dom Pedro pra frente, ali sobe, né? Já tá bem pra lá do Padre Eustáquio, né? Tá bem. Carlos, tá. Parece que tinha até uma passarela. Aí, isso faz muitos anos. O cara tonto. Aí nós foi embora e foi isso. A nossa história. Mas tem uns trem que é... Cada motorista tem uma história, né? E pior que é mesmo, viu, seu Sérgio? Graças a Deus, assim, acidente mais grave foi esse o menino lá, mas graças a Deus, ninguém machucou nem nada? Não machucou foi ninguém. Tranquilo? E... Só a barulhada da velha? E o tapa na cara que eu tomei. Pois é, e como mas é que depois, ficou a esposa dele? Hã? Pediu desculpa? Ela, mas o Felipe veio com a mãe dele, né? Que veio, pediu desculpa? Foi lá na frente, onde é que nós estávamos. E a mãe dele pediu desculpa, a moça também, e o Felipe. Eu falei com ele, não, se fosse eu ia ficar muito mais nervoso do que você ficou. Falei, por isso que eu fiquei quieto, fiquei calmo, não ia brigar tranquilo, com vocês. Né? Mas tomar um mas tapa na cara é um pessoal fácil, bom, não, trabalhador, sabe? O Roberto tinha carreta também. Aí não ficou naquela amizade, porque isso é coisa que passou. Acontece, né? Só eles é pessoal muito educado, mas isso na hora ali do sangue quente acontece. No estouro, né? Uai, seu Célio, eu vou falar pra você uma coisa, eu sou tranquilo, eu não sou estourado, nem nada disso. Depois disso, o Roberto mandava mensagem pra mim, eu pra ele. Teve uma vez que um caminhão desceu daqui de cima, aqui, ó. O cara desceu do caminhão, foi tirar a chave e tinha aqui a cordinha soltou o manete do caminhão. O caminhão desceu sozinho, carregado, 9 eixos. Chegou lá embaixo, lá eu conversando encostado no carro assim, eu só vi o caminhão lambendo o carro de trás, quase que me atropelou, pegou o carro da frente, aí pegou o Monza, derrubou o Monza em cima bateu o Monza no poste, e o poste caiu em cima do Monza, em cima daquela loja da Autopeça 262. Só sério, na hora eu fiquei tão cego com aquilo, e o outro derrubou o poste, os fios de alta tensão encostados no poste. Eita. A sorte que pegou onde estava encapado, não pegou onde tinha arrebentado. Eu não fui lá dando tapa no caminhão, tentando tirar o motorista lá de dentro, no nervo, no estouro. Pois é, e não machucou ninguém, não. Não, o caminhão desceu sozinho. É Deus mesmo. O caminhão desceu sozinho. Aí não tinha motorista lá, não. Tinha não. Caçando ele. E eu caçando ele. Aí o cara chegou, não, calma, motorista, não tem motorista aí não. Aí que eu vi, não, então foi um acidente, não foi vacilo de ninguém, né? Aí beleza, e olha só pra você ver como é que é as coisas, poderia ter sido até o próprio motorista que tivesse passado mal, né? Mas na hora a gente fica tão nervoso que a gente nem percebe. Depois chega o motorista lá, coitado. Ele chegou lá tremendo, achando que tivesse machucado alguém. Graças a Deus não machucou ninguém. Foi só bens materiais mesmo. Acabou que eu ainda fiz serviço no caminhão do cara, fui arrumar o caminhão do cara pra ele, e a gente pegou amizade
naquele meio ali, pegou amizade, o cara super bacana. Mas na hora do repente é difícil. É complicado, viu? Agora, seu sério, antes de eu fazer uma muito próxima. assunto. Não, tá ótimo, tá ótimo. Antes de eu fazer a próxima pergunta pro senhor, eu quero falar pro pessoal de casa aqui, que tá acompanhando a gente aqui, ó. Se inscreva no nosso canal, ative a sinetinha. Pessoal que me manda mensagem, quando eu mando o link para vocês aí, ó, deixa um comentário aqui embaixo aqui para ajudar no nosso engajamento do canal. Isso vai ajudar a gente demais. Deixa um joinha, um legal, deixa o que você quiser deixar aí, quiser brigar, me xingar também, xinga, o que você quiser fazer, mas deixa um comentário aqui para nós aqui, porque o comentário faz muita diferença para a gente aqui, pessoal. Então, quem não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, ativa a sinetinha para você acompanhar, porque esse 2025 estamos por conta de gravação aqui no Tá na Liga Cast, beleza? E eu quero também aproveitar aqui, agradecer o pessoal que nos patrocina aqui, que nos apoia, que é o pessoal do restaurante Mexidão, aqui no pátio do Posto Xodó, a Kelly e o Claudeci. A galera da rodagem aí que chegou em Arcos, quer ter uma boa alimentação, Socélio, você conhece, né, Socélio? Conheço. Muito bom, né? Eu ia aparecer. É muito bom a comida deles lá. Então, vai lá no restaurante Mexidão, fica localizado... Eu também, de vez em quando, é que nós está... Ele também almoça lá, né? É, Antigamente era logo aqui embaixo, que era mas eu falei um trailer, né? Qualquer hora nós vamos almoçar lá. É bacana. E eles investiram bacana. Agora está com espaço excelente e é um restaurante gigantesco. E o pessoal conhece o antigo Posto Xodó, o restaurante, a churrascaria de lá. Hoje é eles que tocam lá. Então, para o pessoal da rodagem que quer alimentar bem, o lugar é o restaurante Mexidão. Quero agradecer aqui também o pessoal da Novo Autopeças. Pessoal, precisou de peças para caminhão, para caminhonete, graxeta, reparo para pistão, tudo isso vocês vão encontrar lá na Novo Autopeças com a Márcia. É só entrar em contato, vou deixar o link aqui embaixo aqui, ó, das redes sociais deles. É só vocês entrar em contato e o que precisar, vocês podem entrar em contato lá, que lá vocês vão encontrar, beleza? Então um abraço para vocês aí também. E eu quero também aqui fazer o convite para vocês conhecerem o Rotaplix.com, que é o guia comercial dos caminhoneiros. O Rotaplix, pessoal, é um aplicativo que é nosso. A gente montou ele, criou ele, especialmente para vocês, caminhoneiros, onde vocês vão acessar rotaplix.com aí no seu navegador, seja Google, seja o Safari, seja o que for. Rotaplix.com, vocês vão acessar e encontrar o contato de todos os mecânicos, de todos os borracheiros, de loja, de autopeças, de tudo que o caminhoneiro precisa, vocês vão encontrar o contato aqui na nossa região e a gente está começando com ele aqui e expandindo para outras cidades também, beleza? Então já acessa logo aí, rotaplix.com. Chega, Chiclete, sério. Não, é que eu quero comunicar com os colegas da estrada aí, nossos amigos, todos, e pedir a permissão do Juninho para convidar, para procurar o Juninho, marcar para gravar com ele. Show de bola! É um papo descontraído, a gente vai contar as verdades que a gente passa na estrada, fala da família, fala dos caminhões, fala das coisas que acontecem. É bacana, então, né? Qualquer colega nosso que ainda não gravou com o Juninho, qualquer que estiver passando por aqui, né, as gravações dele. Show de bola. É só encostar, é só entrar em contato. Procura entrar em contato com o Juninho aqui no podcast, tá na Liga Cast, e gravar com o Juninho aqui. É bacana nessa série. É porque a gente vai comunicando com o outro, vai ficando sabendo as coisas, e é uma coisa boa. É bacana. Então, fica o meu convite a todos. Né? Fica aí, fica aberto aí. É o que eu digo, pessoal. O Tá na Liga Cast, ele é o podcast dos caminhoneiros mesmo. Aqui a gente não... Lógico, a gente tem pessoas aí que já estão marcadas de vir gravar com a gente, que são pessoas que já estão estouradas na internet. Mas não é só isso, não. É para poder pegar qualquer um que seja da rodagem, porque todo mundo que está na rodagem tem uma história para contar, Socélio. Todo mundo tem uma história para contar. E aqui é o lugar onde a gente dá voz aos caminhoneiros. Então, não importa. Tem gente que fica assim, não, mas eu não vou. Eu já fiz convite para pessoas que falaram comigo assim, não, mas eu tenho pouco seguidor, mas eu não tenho nem rede social. Eu falei, não tem problema. Você tem história, você é caminhoneiro, entendeu? Aqui, então, conversar. Aqui é para isso. O convite está feito, está aberto para todo mundo aí do Brasil inteiro. Tem história, sim, não é gravíssimo, mas eu tenho coisa... o colega já me internou, passando mal de rins,
É mesmo? Nós já levou o colega no hospital com o mesmo problema, esse tipo de coisa, sabe? Sim. Qualquer um problema de saúde, às vezes você está num lugar, você é obrigado, você dá um jeito de pegar um colega, leva no hospital, leva no médico, leva na farmácia. Acontece muito, né? E é bacana que, Então, independente eu tanto já fui levado, como já acompanhei colega assim, e sempre a turma, a gente é unido nessa parte. Então, Isso que eu acho legal, viu, seu Então, Célio? essas coisas, todo mundo tem história pra Todo mundo tem contar. história. Eu acho muito legal, sabe o que que é? Porque o caminhoneiro, ele roda o Brasil inteiro. Hoje só tá aqui, amanhã só tá a 300 quilômetros de casa. Depois da manhã só já tá a 700, 1.200 quilômetros de casa, ou até mais, né? Aham. Só que mesmo assim, o caminhoneiro, ele sempre, de um jeito ou de outro, ele sempre encontra ainda um auxílio na hora que ele necessita, né? Nossa, Sempre tem muita encontra. gente boa. Tem muita cara gente aí, bacana. Você tá doido. Isso que eu acho legal também falar, porque tem muita gente legal. Às vezes a Nossa. gente fica tão Já tem vidrado em tantas contar as coisas amizades, ruins, né? Eu não tenho que falar mal de nenhum motorista. Isso é bom, isso é bacana. Graças a Deus, não. Isso é bacana, isso é Né? top, viu, seu Célio? Porque nós é misturado com muita gente. Dessas puxadas de soja aí, farelo, cimento. E faz muita tudo. amizade, né? Faz. Muita gente boa. Nossa, graças a Deus. Eu falo sou para os colegas, Juninho. Gente, tem hora que nós estamos nos lugares assim, eu falo, gente, se não fosse as nossas amizades, se ficasse cada um por um canto, nós estávamos perdidos. Tava enrolado. Nós, a família, o vizinho mais perto nosso é o motorista. Nós vai para a cozinha quando nós estamos na fila, faz comida, come na cozinha do outro, faz comida, a gente vem, eles comem nas cozinhas da gente. Se for um lugar que ninguém vai viajar, toma uma cervejinha de noite, tranquilo, vai todo mundo dormir. Faz uma resenha ali, né? Fica ali estacionado, né? Uhum. Às vezes aconteceu de tocar uma viola. É isso que ela ia perguntar ao senhor. Junto. Que outro dia eu vi o vídeo do senhor lá. Tem cara muito bom, que toca e canta muito bem. É, né? Tem, muito. Outro dia a gente teve aqui no estúdio com a gente o Nando Guerreiro, que é lá do Rio Grande do Sul. Um cara super bacana mesmo. Tocou até um. Ele faz umas paródias, mas ele faz umas músicas dele também. Tem uma música linda aí, muito top. Mas outro dia eu vi um vídeo do senhor, do senhor tocando a viola e na caixa de cozinha ainda. Mandar um abraço pro Jordão que é o vocalista. Tá. Carlão de Uberlândia também. Tá feito convite, hein, gente? Tá feito convite Carlão aqui de vir cá. Com o Thiago, irmão do Michel, um abração pra eles. É mesmo? Né? O Carlão tem CD gravado, tem um CD dele, É mesmo? ele é caminhoneiro, sabe? Aham. Mas o Carlão toca sanfona, meu filho, canta bem, eu tenho até um CD. Tem invocado. Tudo companheirão nosso. Vou contar pra E você. é assim, lá de Uberlândia, região, sul de Minas, todo lado, nós tem muito amigo, muita gente boa, porque não tem como falar, né, o nome de todo mundo. Esse ano agora, seu Célio, o ano passado, eu me ajeitei para poder parar de trabalhar com a oficina e ficar por conta de gravação. E Esse ano eu tô agora aqui. Só que esse ano o que eu quero fazer com o Tá na Liga Cast, eu já comprei tudo, já tem a tenda, já tem várias coisas aí já ajeitado. Esse ano o que eu quero fazer com o Tá na Liga Cast é o quê? Pegar meu carro, colocar as traias dentro do carro e pegar lugares, tipo assim, posto de gasolina, longe daqui, fila, onde o pessoal tá na fila, chego ali, monto a tenda na lateral de um caminhão ali, põe as banquetinhas ali, as câmeras lá para poder filmar e gravar com o pessoal de fora, sabe? Eu busco fazer isso esse ano. E eu sei que vai dar uma resenha muito bacana, porque o caminhoneiro, nem todo caminhoneiro consegue vir até aqui. Então vai dar para eu poder sair daqui e ir até o caminhoneiro, entendeu? A minha intenção é essa. É bacana. Inclusive, pessoal, eu tô falando aqui sobre fechar a oficina, sobre esses projetos que eu tenho, como tá na Liga Cast, de estar mais próximo aí de vocês aí, ó. E com relação ao fechamento da oficina, o caminhão do seu Célio que tá aqui comigo aqui é um dos últimos caminhões que a gente tá finalizando lá. Tem o caminhão dele que a gente tá finalizando, tem mais um que a gente vai finalizar e encerrou. Eu tô fazendo assim, ó, eu trabalho meio período aqui e a parte da manhã aqui e a parte da tarde na oficina, finalizando o caminhão dele. Deu pano pra manga, porque a gente marcou uma data, acabou que ultrapassou o limite, mas dá só uma olhada aí, ó. A gente tá colocando pra vocês aqui, ó. Desmanchou tudo nessa série. Ficou novo, velho. Ficou bacana? Gostou do serviço? Muito feliz, muito satisfeito. O caminhão ficou bonitão demais. Que bom, que bom. Dá até mais gosto de rodar pelas estradas aí, né? Mas é isso aí, pessoal. Dá só uma olhada aí. Vocês estão vendo aí, ó, o antes e o depois do caminhão do seu Célio. E quando eu fui pegar o serviço do seu Célio, eu até falei com ele, seu Célio,
O serviço do senhor vai ser dos últimos serviços que eu vou pegar. Bom, pensei eu que fosse ser rápido, né? Mas o trem rompeu mais do que a gente esperava. Mas no final, aí, ó, satisfação é saber que a gente conseguiu atingir o objetivo de agrado, né? Todo detalhezinho, né, gente? Você não deixa de A gente sair. tenta fazer, né? É igual você falou, pode até aparecer com coisinha, Sim. mas você está como diz, cada milímetro ali da lataria, você está cuidando. Tentando fazer o melhor possível nessa série. Mas é isso aí. Estou muito satisfeito, Juninho. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, seu Célio. Com aquele caminhão ali, qual que é o lugar que o senhor mais vai, assim? Qual que é a rota que o senhor mais puxa? Agora eu tô meio preguiçoso, né? Então, é só mais o Triângulo Mineiro, sul de Minas, só. Porque antes estava, às vezes, em Goiás, né? Sim. Buscavam farelo em Goiás. E São Paulo não tem feito. Só mais aqui, Triângulo para o sul de Minas, só mais próximo. Essa região. É porque tem serviço de cooperativa, de granja, né? Farelo, essas coisas aí. Sim. E eu puxava muito cimento aqui, né? Eu acho que nós vamos conseguir continuar no cimento, daqui para o Triângulo. O senhor fica muito tempo longe de casa, seu Célio? A gente fica fora mais é época dessa safra, assim, né? Que o mês Robinho chegou a ficar mais de 20 dias sem vir em casa. Mais de 20 dias. É. Agora, às vezes, dependendo que a gente não carrega para aqui, agora nós teve carregando muito ali para a região do Pará de Minas, e quando você carrega uma carga já de sexta-feira, que vem no sábado, muitas vezes nós não vem em casa, não. A gente vai lá para a granja. Aí lá você sabe como é que é, né? Lá Passa o final de semana. Lá tem um povoado lá, é muito bom lá. Sim. Principalmente assim na Granja Brasília, né? Uhum. O Robinho tem um dia de arado. Aí nós enchemos as geladeirinhas de cerveja, quem gosta de refrigerante. Aí geralmente não é só nós dois, tem mais gente, né? Sim. Aí a gente faz comida, sapé com a carne ali. Tranquilo. O Trapaiado, colega nosso, agora está meio sumido. Ele chama Flávio, tem apelido de Trapaiado. Ele tem uma churrasqueirinha, lá na soja o Trapaiado fazia churrasco para nós. Churrasqueirinha pequenininha, meu filho, vai ser bom do que tanto. É mesmo? Aí a gente compra o carvão, compra os bifão, né? A gente estranha ele mete fogo na carne lá. Aí a gente fica sentado ali tomando uma cervejinha, comendo uma carne assada. Não, isso é bacana, hein? Isso é bacana. E todo lugar a gente sempre tem uns amigos assim que gostam, né? Uhum. Aí sempre a turminha tá reunida. Isso é legal, viu, seu Célio? Lá no Coromandel, no ano passado, esse fez. Todo dia tem. Todo dia tem. Um faz uma rabada de lá, outro faz um tutu de cá, outro faz um macarrão com massa, outro já tá passando uns bifes lá e o povo come. Aí é desse jeito. É desse jeito que funciona. Isso é bacana, seu Célio. As amizades com responsabilidade, né? Porque ninguém também não faz bagunça, não. Com certeza. Com certeza. E isso ajuda a passar o tempo fora de casa, né? Ajuda a amenizar a distância, né? Pouco, mas às vezes, igual a última vez que ela foi, nós estávamos fazendo comida, chega o colega lá, aí nós tomamos até uma cachaçinha, tomamos uma cervejinha, assim, nós não ia carregar ninguém, ia ficar pro outro dia. Aí aquela prosa ali, beirando a gaveta, né? A cadeirinha dessas de praia que a gente leva, senta ali. Aí vai fazendo um salgadinho, toma uma latinha aqui. Aí fica tranquilinho. Tem muitos motoristas que vai com a esposa, né? Tem muito, faz aquela amizade. Tem muito motorista aí. Uma vez eu cheguei na fazenda ali, depois de viar para carregar. Estacionei pertinho de um rapaz, eu saí, ele tá meio sumido, lá de Uberlândia. Ele com a esposa dele, nós fizemos janta, ele me deu as latas de cerveja, tomando junto com eles. Aí nós ficou para outro dia, carregou, e ele tá meio sumido. Isso é bom, né, seu Célio? É ótimo. Isso é bacana. E acontece sempre. É mesmo? Acontece. É nesses ganchos aí que eu quero tentar pegar para não poder chegar. Agora a gente não fica participar com o muito pessoal. tempo fora mais não, sabe? Sim. O Robinho já chegou a ficar 40 dias lá no Mato Grosso, fazendo safra. Direto. Ele trabalhava com o Vinícius lá em Uberlândia. Uhum. Aí eles iam para o Mato Grosso, ficava lá até 40 dias. Aí ele vinha em Uberlândia e não vinha aqui.
Aí ele Nossa. voltava para lá. Voltava pra lá. Só que o Vinícius, o pai do Vinícius, nossa, gostava tanto do Robinho, gosta, né? O pai do Vinícius morreu. Gente, mas o Robinho para ele era igualzinho os meninos dele, os filhos dele. Isso é bom nessa série. Nossa, que luxo. Isso é bom. E o Vinícius, viu, Dona, eles têm muito carinho com nós, sabe? E a gente Vinícius é o vê- Godô? Não, o Vinícius é lá de Uberlândia. Ah, tá, é de lá. E Achei que era daqui. o Joaquim também, que é tio dele. É tio do Kaká. Sim. O Vinícius é primo do Kaká. Sim. Então, um abração pro Kaká também, né? Isso é bacana. Então é desse jeito. Agora, Aí, seu sério. mas o Kaká um dia, meu filho, nós foi lá pra casa do Joaquim, tio dele lá em Uberlândia. Ah. Vai beber o pinga até quase morrer. Aí ele tinha uns caminhões lá onde ele deixava a porta da onde descarregava o cimento. Era pertinho do Joaquim, o Joaquim tem uma garagem. Tem muito arrumado lá. Sim. E onde ele guarda esse caminhão, a esposa dele muito gente boa, o menino dele, muito jóia, educadinho demais, uma beleza. Prestativo, meu filho Joaquim. Aí, o Cacá, vamos lá no tio? Eu falei, vamos. Nossa! E o Joaquim tem uns cunhados dele mora aqui em Luz, Sim. e eles fazem pinga, sabe? E as pingas boas. E, meu filho, nós Você foi bebendo pinga, foi bebendo pinga. Mas você foi direto na Big Dez, não, né? Você tava por Não, lá lá fora. na casa do Joaquim. Lá na casa do Joaquim. Ele leva pinga daqui Ele leva. de Luz pra lá, pô. Ah, vai beber pinga daqui atrás. Então, essas histórias. Isso é né? bom. Massa. Isso é bom. Agora, me fala aqui, só sério. A gente já tá chegando na reta final da nossa entrevista. E geralmente eu sempre peço pro pessoal deixar uma mensagem aí pro pessoal de casa, essa galera nova que tá começando, que quer, ou até pro pessoal mesmo que já tá na rodagem. É nesse assunto. Qual aí. mensagem que o senhor pode deixar pro pessoal? Ó, Juninho, é porque eu venho, como diz assim, eu falo com a minha mulher, eu nunca passei fome, mas eu venho de vida bem humilde, bem simplesinho, né? Sim. Meu pai morreu, eu fiquei pequeno, meus irmãos muito bons. O mais velho, que era até meu padrinho, tinha esse negócio de levar um para padrinho do outro. Uhum. Ele que ensinou nós a trabalhar na roça, me ensinou a mexer com trator, todas as coordenadas, ele veio. Os outros já eram maiorzinhos, tinha 2 mais novos que eu, até a menina já morreu, a caçula, e o outro tá lá na Iguatá. Uhum. Com 5 anos, e eu com 7, nós já ia para a roça, tinha nas enxadas. Aí eu venho vindo. Aí eu gosto de brincar com a galera que eu fiquei rico, que eu sou rico. Eu sou feliz com o que eu tenho, né? Porque senão você pode ter um mundo que não chega. Com certeza. O que eu falo é para a galera, para todo mundo. É quando o cara tem um objetivo, ele nunca desanimar. Seja o que for. Quantos colegas meus falavam assim, comprar um caminhão? Rapaz, organiza as coisas, compra o caminhão, vai trabalhar que você paga. Outro ia trabalhar de pedreiro, de carpinteiro, outro mexer com comércio. Tudo que um caboclo falar para mim, tem vontade que vai fazer isso, eu incentivo ele a fazer com proteção divina para alcançar o objetivo dele. Com certeza. Seja no ramo que for. E levar aquilo ali firme. Ele ter aquele objetivo né? E seguir. E seguir. Isso é bom. Você vê, o Beto da sorveteria, eu gosto muito deles. O pai dele, o Marcelo, o Beto, eu gosto muito deles. Quer dizer, é bom demais dar conta. Aí o Beto uma vez falou para mim, ele falou, ó, se você firmar numa coisa, catando papelão, você fica rico. Fica. O Beto falou isso para mim, o Beto é muito Fica. mais novo que eu. Tem gente, eu conheço Você vê, história o Beto de gente era assim. comprador de ônibus, a esposa dele vendia passagem, mas ele trazia sorvete lá que foi amigo para vender. Hoje o Beto é um empresário, emprega um montão de gente. Sim. Então a gente admira. Isso é bacana, E né, ele falou César? isso para mim, então a gente grava as coisas que a pessoa fala. Isso é bacana, isso é legal. Então eu nunca falo pro cara, que eu já vi colega falar pro outro assim, não, o caminhão acabou, o caminhão acabou, e o cara com o caminhão. Falei, então por que você não vende seu caminhão? Ah, que a gente já tá no ramo. Falei, o caminhão no Brasil é altos e baixos igual outra coisa. O caminhão nunca acaba. Nunca acaba. Não para de ter serviço para ele, né? Nunca acaba. Ganha pouquinho, uns vende, só você vendeu porque o outro comprou. Não é? Com certeza. É, ué. Ou tá começando, ou tá aumentando a empresa frota. cresce, a gente vai com o caminhãozinho em vez da gente, cuidando da família e sendo feliz também. E outra coisa, a gente nunca deve reclamar. Eu falo isso também.
eu não gosto que reclame de nada. Assim, comentar, igual às vezes eu tá te enchendo o saco negócio de É caminhão normal. ali, É normal. tô apertado, você me ajuda, mas não é de mal, você sabe que todos Sim, nós tem sim. isso, né? Não é com falta de respeito. Sim, isso é normal. E aí a gente não deve reclamar. Pega na mão de Deus quando tá, a coisa está complicada e leva a vida mais ou menos bem administradinho, né? E parece que quanto mais reclama, pior fica, É né, pior, Sucélio? atrai coisa ruim. Atrai coisa E eu ruim. penso nisso. Eu já passei por tanta coisa nessa vida, meu filho. Eu também tenho esse mesmo nível de Nossa. pensamento, Sucélio. Até quando eu tô... O senhor só acompanhou lá. Até quando eu tô fazendo um serviço que ele dá errado, eu tenho um hábito de conversar sozinho. Você me falou que ele ia tentar. Eu converso sozinho, e é interessante. Se eu chegar ao ponto de estourar, eu largo aquilo, saio, mas eu não xingo, Igual não reclamo. Donizete, eu Porque não. contei do Donizete quando ele estava. Assim, ô Jesus, me ajuda. Me mostra como é que eu arrumo isso aqui. Instantinho. Ele não desesperava, ele não xingava, ele só falava, era isso. E no instantinho aparecia uma Ele tava lá solução. e eu ia, agora ele parou de viajar, Sim. se aposentou, e é um companheirão nosso. Ah, bacana, isso é bom, né, Célio? Isso é bom. Ô, Então, Célio, eu quero te abração pra agradecer. todo mundo. Pode ficar à vontade, mandar um abraço pra galera. Abração pra galera da rodagem, pra Deus proteja as famílias de todo mundo, de todos nós, né? Amém. Nós, Amém. os colegas na estrada. Jesus Cristo seja o nosso protetor por onde todo mundo rodar, por onde todo mundo estiver, né? Amém. Amém. Por aí. E eu quero agradecer. Antes eu quero pedir pro agradecer pessoal. muito a Deus, Juninho, Ah. por tudo que acontece com a gente. Até um tombo que a gente toma na estrada, levanta, escalavrado, agradece a Deus. Não é? Nas mãos de Deus tudo tem um propósito, nessa então série. vamos agradecer a Deus por tudo. E muitas vezes a gente pede muito e esquece de agradecer. Com certeza. Com certeza. Sim. Isso é um fato, viu, seu É. Célio? Isso é um fato. E eu pedi o pessoal de casa aí que não se inscreveu, já se inscreva, ativa a sinetinha para receber as notificações. Faça igual o seu Célio, ó, toda vez que a gente posta, ele tá lá. Um abraço aqui para dona Aparecida, pro Robinho, galera da rodagem aí que queira gravar. Nossa, cabelo. O espaço, pessoal aí. Galera da rodagem aí que queira gravar, o espaço é aqui, é pra vocês, viu? É só entrar em contato e comigo vamos- aqui que a gente se ajeita e grava aqui. Entra em contato com o Juninho, gente. Vamos gravar com ele. É um papo gostoso, a gente vai falar, como diz, né, o que a gente passa. É. Né? Não tem roteiro. Não tem roteiro, não. É tudo na hora. O negócio é Você vai bate-papo lembrando, mesmo. Vai lembrando as coisas, vai contando. Você vai lembrando e vai Umas horas falando. a gente ri, mas é tudo verdade que a gente passa. Não, A isso é gente bom. Conta alguma coisinha que a gente ficou, às vezes, né, meio um acidente, alguma coisa que aconteceu. Tem. Aí, Toda quem história não tem. quiser, o assunto não quiser falar, não fala. Não fala. Não tem Não problema. fala, é exatamente E tem assim. coisa que a pessoa não gosta de falar. Então, É comenta naquilo. É o que eu falo pro pessoal. Aqui a gente faz um roteirozinho antes. Você gosta de falar sobre isso? Gosto. Então a gente coloca na pauta. Você não gosta? Então a gente tira da pauta e entra outro assunto. E assim vai, né? Mas é desse jeito. Tem Eu sou muita coisa sério. que a gente passa ao longo da Da vida, né? tudo. Da vida. Então, muitas vezes a gente não consegue nem lembrar tudo. Com certeza. E outro, deixo aberto aqui. O espaço é aberto pro senhor quando o senhor quiser voltar, até porque não tem como contar anos de história em poucos minutos, né? O espaço está aberto. O dia que o senhor quiser voltar, tá ok? Bom, com o caminho lá. Vamos, o pessoal Bem ver. bonitinho, com o Zé Armando. Né? Com certeza. Com certeza. Graças a Deus, tudo na paz. E eu agradeço o senhor, seu Célio. Muito obrigado. Agradeço muito. Muito obrigado mesmo, viu? Compreensão, Muito obrigado.